O discípulo radical, ele vive o chamado na prática e ele está disposto a mudar de localização e a mudar de vocação. Viver o chamado na prática requer estas mudanças. Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Júnior na Lata. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Nós estamos falando sobre discipulado nessa temporada e eu preguei na minha igreja local sobre o discípulo radical, um discipulado radical. Então eu quero que você preste atenção nessa mensagem que tem tanta coisa rica e vai trazer bastante ensinamento e estrutura para tudo aquilo que a gente está falando nessa temporada toda. Então fica aqui até o fim e Deus te abençoe. Então você já pode abrir aí a tua Bíblia em Mateus 16. A gente vai ler o versículo 24, que é a base da nossa mensagem de hoje. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero só falar uma coisa sobre esse livro daqui. Esse livro, que é escrito por Dietrich Bonhoeffer, chama Discipulado. Nós temos ele disponível na nossa loja ali fora, porque ele vai ser uma continuação daquilo que Deus vai começar nessa noite. Aquilo que ele vai começar no seu coração. E eu realmente te aconselho a adquirir uma cópia, porque vai destrinchar muito mais. E eu vou falar um pouquinho sobre esse autor, que foi um teólogo e alguém que impactou tanto a igreja cristã. Então eu te aconselho mesmo a comprar depois, porque vai te levar ainda mais fundo. Porque um livro é ainda mais do que uma mensagem. Então, você já está com a sua Bíblia aberta, segura aí. Mas quando nós estamos em Cristo Jesus, a nossa caminhada espiritual irá requerer de nós um compromisso de estarmos implantados naquele que nós aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Essa caminhada, ela vai requerer esse compromisso. E não faz sentido nós começarmos essa jornada se não houver dentro de cada um de nós um compromisso genuíno de terminarmos a empreitada. E esse compromisso genuíno de irmos até o fim é um discipulado radical. O discipulado radical. Sabe, a gente vive num tempo que muitos querem influenciar, mas ninguém, quase ninguém, quer seguir. A gente está num tempo que a gente vê essa profissão que é o digital influencer, que basicamente são pessoas que de fato têm uma influência, que elas conseguem mover pessoas a seguirem direções, a seguirem certas instruções. Você tem essa influência digital aí acontecendo, mas poucos querem seguir. E nós sabemos que para influenciarmos de fato e de forma celestial, duradoura, frutífera, nós precisamos primeiramente aprender a seguir. Eu falo para os meus filhos o seguinte: você não pode liderar se você não primeiro aprender a obedecer. Ou seja, você não pode influenciar se em primeiro lugar não aprendermos a seguir. Eu quero trazer uns dados de um estudo que o Instituto Barna, lá da Califórnia, nos Estados Unidos, fez com cristãos. É um estudo feito com a geração milenial e geração Z de cristãos. E nesse estudo, o Instituto Barna chegou à conclusão de duas coisas, entre algumas outras, mas essas duas que eu quero frisar aqui, que apenas 20% da população que eles entrevistaram, cristãos, 20% se considera líder. Entre os mileniais e geração Z, apenas 20% se considera líder. Mas a palavra de Deus, ela diz que nós seremos colocados como cabeça e não como cauda. Ou seja, nós somos chamados a liderar. Só que tem toda uma geração que não se vê como líder. Agora, o dado mais alarmante é que menos de 15% está disposto a seguir direções ou obedecer direções de alguém. O que me diz que nós, como geração viva hoje, estamos muito mais em busca de uma autoridade sem uma responsabilidade. Eu quero influenciar, mas eu não quero ter que ser responsável por isso e responder a alguém. Então eu quero a autoridade, mas eu não quero o peso da responsabilidade.
Outro fato é que, então, eu quero o prestígio e a popularidade, mas eu não quero a prestação de contas. É toda uma geração que está querendo influenciar, mas não está disposta a seguir, a responder a alguém, a prestar contas de fato, a trazer um relatório daquilo que foi feito. Porque isso é que significa você receber direções e você seguir, e você prestar contas. Então tem toda uma geração que busca essa autoridade, mas não quer o custo dessa responsabilidade e desta prestação de contas. Eu devo dizer que todos nós temos uma parcela disso nos nossos corações. Nós queremos a autoridade, queremos influenciar, mas a responsabilidade custa. Então às vezes a gente não quer esse outro lado da responsabilidade, responder a alguém e prestar contas. Mas quando nós olhamos para o cristianismo, Jesus nos chama pedindo exatamente para que nós o sigamos, para que nós vamos atrás dele. Ser cristão significa segui-lo. Para termos autoridade no nome de Jesus, nós precisamos primeiramente segui-lo. E você está com a sua Bíblia em Mateus 16, 24 e fala o seguinte: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Algumas versões você vai ver: se alguém quiser me acompanhar, ou se alguém quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas a palavra aí, no original, que é a palavra-chave, seja qualquer a tradução que houve depois de um tempo, é a palavra do grego mathetes. Mathetes. E essa palavra, ela significa algumas coisas. A primeira é um aprendiz, um aluno, aquele que está disposto a aprender, a sentar, ser ensinado, ouvir. Se alguém quiser ser esse aprendiz, esse aluno, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. O outro significado dessa palavra, mathetes, é aquele que está sendo treinado, aquele que está sendo mentoreado por alguém. Então, uma pessoa que está passando por um tempo de treinamento, por um tempo de mentoria. Existe um mentor e um mentoreado. Quando olhamos para a Bíblia, podemos pensar em Moisés e Josué sendo mentoreado por Moisés. Podemos também olhar para Elias com Eliseu. Eliseu sendo esse aluno, esse que está sendo treinado por um mentor. Também podemos olhar para Timóteo e Paulo. Timóteo passando por esse treinamento com o seu mestre ali, Paulo. Outro significado dessa palavra é que ela é um sinônimo do termo cristão. Presta atenção. Até Atos 11, 25. Até Atos 11, 25. Aqueles que seguiam o caminho, aqueles que seguiam a Cristo, eram chamados de uma coisa: discípulos, mathetes. Agora lá em Atos 11, 26, fala o seguinte: em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Discípulo cristão é o mesmo significado, é sinônimo. Se somos cristãos, somos discípulos. Só que pensa aqui comigo, às vezes para a gente entender cristão é uma coisa um pouquinho fácil e a gente não traduz tão bem o peso dessa palavra. Agora, quando nós pensamos em discípulos, olhamos e falamos: a identidade daqueles que seguiam a Cristo era de discípulo. Carrega em si todo um significado. Discípulos. O discipulado, anota isso daqui, está no coração da fé cristã. Discipulado não é uma opção, não é uma escolha de alguns, é o coração da fé cristã. Discipulado é esse início da nossa vida cristã na decisão de, em primeiro lugar, nos submetermos a Cristo, nos submetermos ao senhorio de Cristo. Então essa decisão que nós tomamos começa no seu desdobrar com uma submissão. E em segundo lugar, depois da submissão, é a imitação de Cristo. Discípulos se submetem e discípulos imitam.
E o terceiro desdobrar é que depois da submissão e da imitação, nós estamos então na preparação para reinarmos com Cristo na sua volta. Essa decisão de nos tornarmos discípulo dele nos coloca na submissão, na imitação e então na preparação. Abre comigo em 1 Coríntios 1:11. Sabe, quando nós olhamos para o que Cristo fez aqui na terra, ele nos instruiu para que depois que ele fosse, nós continuássemos com a sua obra e que preparássemos também o caminho para a sua volta. Então, o discipulado não é simplesmente sermos salvos, não é simplesmente sermos alcançados pelo poder restaurador do Evangelho. O discipulado é uma preparação para reinarmos com ele. É uma preparação para o futuro. Discipulado é submissão, discipulado é imitação e discipulado é esse preparo. E 1 Coríntios 11:1, que você já abriu, fala: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. O discipulado é no caminho eu falar para alguém: eu estou imitando Cristo, portanto, me imite, porque ao me imitar, você estará imitando a Ele também. E a gente vê também em Efésios 5:1, você pode abrir, você pode anotar, fala: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Filhos amados são discípulos que imitam o seu Pai, que imitam a Deus, que imitam a Cristo. Sejam imitadores de Deus, vocês que são filhos amados por Ele. E quando eu vou olhando para essa realidade, eu me lembro de uma história do meu marido contando de uma interação que ele teve com um músico que também era um professor. E nessa interação, esse músico estava falando para ele: eu dou aula e eu sei que eu realmente estou bom naquilo que eu faço e eu cobro um valor assim considerável pelas minhas aulas. E eu tenho muitas pessoas que me buscam, estão dispostas a pagar esse valor. Mas eu vejo dois grupos diferentes nessas pessoas. O primeiro grupo são aqueles que assistem vídeos no YouTube, veem Eric Clapton tocando sua guitarra, veem John Mayer e tantos outros, e falam pra mim assim: eu quero ser um guitar hero que nem esses caras, eu quero aprender esse set list aqui, para eu tocar que nem esses caras e ser esse guitar hero. E ele fala: tá bom, tudo bem. Agora existe um segundo grupo que ele fala. E esses dois grupos são muito diferentes. E ele fala que o desenvolver do processo de aprender é completamente distinto entre o grupo 1 e o grupo 2. E o grupo 2 se apresenta da seguinte forma: professor, eu sei que você é muito bom no que você faz. E eu tô aqui para aprender teoria musical. Eu tô aqui porque eu quero me tornar um músico de verdade. Então existe uma grande diferença daqueles que querem uma experiência musical para aqueles que querem se tornar músicos. E existe uma grande diferença daqueles que querem uma experiência espiritual para aqueles que querem se tornar discípulos. Existe uma grande diferença daqueles que vão à igreja para aqueles que se tornam discípulos. Eu aqui nos meus quase 15 anos de ministério, devo dizer que ao longo desse curto período de tempo, eu vejo a distinção desses dois grupos. Pessoas que vêm semanalmente, sentam, ouvem uma palavra, adoram, mas voltam para casa apenas com uma experiência espiritual. Eu vejo a diferença de um outro grupo, que vem também semanalmente, mas um grupo que escolheu não uma experiência espiritual, mas escolheu se tornar discípulo. O que Deus tem para nós não é essa experiência espiritual. Ele quer que nós cheguemos num outro patamar da nossa vida espiritual. Ele quer que nós não apenas experimentemos Ele às vezes, mas que nós tenhamos um andar no Espírito. Um andar revestido de poder dos altos, que somente é daqueles que são discípulos radicais.
E eu vejo pessoas aqui nessa noite que têm fome de se tornarem estes discípulos radicais, que não querem apenas uma experiência espiritual, mas que querem uma vida de discípulo radical. Amém? Deus chama isso pra gente, Ele convida cada um de nós a isso. Só que o que eu também vejo, infelizmente, é que pela igreja, não apenas brasileira, mas a igreja mundial, nós vemos um cristianismo um tanto quanto casual, um cristianismo um tanto quanto leviano, um cristianismo um tanto quanto diluído. Aquele cristianismo água com açúcar, para ser palatável a qualquer um. Eu fico me questionando o que será que está causando esse cristianismo que não é o cristianismo verdadeiro, que é completamente distinto daquilo que é a sua raiz, a sua origem. E quando eu olho para isso, eu sou levada a um estudo da Universidade de Vancouver, que fala dos 6 valores que têm pautado a nossa comunidade global hoje. E esses 6 valores, eles são dessa cultura ocidental e eles têm capturado e dominado, raptado a forma como nós vivemos. E isso tem entrado sim na Igreja de Cristo. E eu vou apresentar para vocês esses 6 valores. O valor número 1 dessa cultura que tem sido colocada é uma vida sem dor. O que quer dizer isso? São pessoas que estão numa busca por uma felicidade baseada em tecnologia, em medicamentos ou em estimulantes para que tenham uma vida fácil e uma vida confortável. Isso tem entrado na igreja. Nós não queremos mais pagar um preço por uma vida. Queremos uma vida que não traga dor. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, houve dor. Mas é um valor que tem regido a nossa realidade global hoje. O segundo valor que tem regido é o materialismo. Nós valorizamos as coisas acima das pessoas. E inclusive quando eu olho para o Brasil é algo que me entristece muito. Porque nós estamos muito mais dispostos a pagar alto preço por coisas do que por pessoas. Então, custa muito menos contratar alguém do que comprar um objeto. Materialismo. É quando nós passamos a nossa vida tentando acumular bens deste mundo. Material, coisa que atrasa, consome e destrói. Isso tem entrado na nossa realidade e tem pautado muitas vezes a forma como nós vivemos como cristãos. Terceiro valor dessa sociedade distorcida é o escapismo. Nós somos levados a nos entreter e escapar do estresse, escapar de conflitos, escapar das adversidades, escapar do deserto. Constantemente nós estamos buscando fugas e fugas rápidas para escaparmos daquilo que não nos convém. Esse valor de escapismo tem regido a nossa sociedade. O quarto valor aqui é a sobrecarga de informações. Antes demorava uma quantidade considerável de tempo para que nós tivéssemos informação acerca daquilo que estava acontecendo ao redor do mundo. Demorava até chegar para os nossos jornalistas e depois ainda demorava uma noite inteira para que fosse impresso nos jornais e somente na manhã seguinte, depois de chegar para um jornalista, que nós tínhamos a informação do que tinha acontecido. Hoje, a todo e qualquer momento, se você abrir o teu celular agora, informação. É tanta informação jogada na nossa direção que nós não temos nem a capacidade de processar essa informação. E quando isso acontece, a gente não absorve e processa, nós ficamos rasos. Informação. É uma sobrecarga de informação que nos deixa vivendo uma vida rasa. O quinto valor é a aceitação da violência. Por causa das mídias sociais, a violência está se tornando algo normal. Nós ficamos desensibilizados com o sofrimento do outro. Perdemos a empatia pela dor do outro. É muito fácil vermos, por exemplo, as atrocidades que estão acontecendo em Israel e região e simplesmente apertarmos um botão, mudarmos e esquecer.
É tanta violência colocada que nós estamos achando que é normal a violência. Que é normal nós olharmos para a dor do outro e não ligarmos para essa dor. Simplesmente passarmos. E o último valor que tem regido é a gratificação instantânea. Nós buscamos uma satisfação imediata. Desde um iFood trazendo uma comida rápida para você. Desde um Rapturbo trazendo rápido. Sabe, lá em São Paulo as coisas são ainda mais rápidas das coisas rápidas aqui. E eu me vejo muitas vezes, tá demorando demais, eu vou embora, não vou esperar. Isso tem nos regido, porque se não é no meu tempo, eu não quero esperar. Se não é na minha hora, eu não quero ficar aqui até a hora que o negócio for acontecer. É uma gratificação tão instantânea que isso tem nos regido e nos levado ao superficialismo, à falta de paciência, de pararmos e meditarmos na presença e esperarmos até que Ele fale, esperarmos até que Ele nos encontre. Nós ficamos tão viciados que não conseguimos nem esperar em Deus. E esses valores geram uma cultura que é contra a cultura do reino ao qual nós pertencemos. O nosso reino tem uma cultura bastante diferente, que para essa cultura mundial é uma contracultura. Agora, é a nossa cultura que nós precisamos absorver, que nós precisamos colocar para dentro e permitir com que aquilo venha a ser gerado. Essa cultura desses 6 valores que eu coloquei é inconsistente com o Evangelho. O Evangelho nos chama a sermos discipulados radicais que vivem dor, mas entendem o valor e o privilégio no sacrifício e sofrer por Cristo. Um povo do Evangelho que entende que as pessoas valem mais que as coisas e que os animais. Um povo que não quer escapar, mas quer passar pelo processo, seja qual for ele, seja qual for o deserto. Um povo que processará as informações e o conhecimento que receber de Deus. E não será apenas um ouvinte, mas um praticante da palavra. Um povo que não aceita a violência e que carrega um coração compassivo. Um coração de justiça divina por aquele que necessita. Um povo que não quer o instantâneo, mas passa pelo processo. E quando nós olhamos isso é o discipulado radical que o Senhor nos ensina. E o que é então esperado de um discípulo radical? Você e eu, nesse processo de cada vez mais nos enraizarmos nele como esses discípulos radicais. A primeira coisa que é esperada de nós é que um discípulo radical deve abrir mão. Você está com a sua Bíblia aí em Mateus 16 ainda, versículo 24? Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. A primeira coisa que nós precisamos abrir mão. Ser discípulo significa, primeiramente, negarmos-nos a nós mesmos. A primeira coisa que o discípulo faz é essa negação. E essa negação não tem a ver com negarmos um prazer, sacrificarmos algo que gostamos ou nos privarmos de algo, por mais que isso sim aconteça dentro do discipulado. Mas essa negação que a Bíblia está falando, que Jesus está falando aqui, não tem a ver com deixar de fazer algo, mas tem a ver com nos tornarmos algo. Nos tornarmos discípulos. Essa autonegação é um abrir mão a tal ponto que eu me torno então propriedade de Cristo. Eu sou um novo homem e uma nova mulher em Cristo Jesus. É isso que a autonegação faz. Sermos nova criatura nele. Vai comigo para Efésios 4, versículo 22.
Efésios 4:22 fala: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, a abandonar, a abrir mão do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, metanoia, e revestir-se então do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. O negar-me a mim mesmo significa então que eu vou me despir do velho homem. Eu tiro aquela identidade antiga. Porque a partir do momento que eu quero seguir a Cristo, mas eu não quero negar a minha velha natureza, eu faço com que a minha velha natureza se torne uma pedra de tropeço no meu caminhar com Ele. A partir do momento que eu não faço isso, eu não tenho a minha mente renovada, então a minha mentalidade antiga é uma pedra de tropeço. É como se eu tirasse essas vestes antigas e sujas, que não mais me definem, mas eu não sumisse com elas, não aniquilasse a essas vestes, não renunciasse a estas vestes, não renunciasse a este velho homem, mas deixasse ele ali, porque vai que eu preciso. Porque uma coisa é despir-se, outra coisa é revestir-se. E muitas vezes, nos despimos, mas não renunciamos, deixamos ali, e por não renunciarmos, aquilo sempre causa como uma pedra de tropeço na nossa vida. E não entendemos por quê. Continuamente estamos caindo na nossa antiga mentalidade, na nossa antiga identidade. Mas eu tenho que me despir e me revestir. E quando eu me revisto da minha nova identidade, quando eu me revisto do novo que o Senhor declara sobre mim, eu não vou num dia frio buscar uma identidade antiga para tentar suprir algo. Eu estou revestido do novo. Eu não vou num dia da adversidade buscar na mentalidade antiga como superar aquilo. Eu tenho agora a mente de Cristo. Eu estou revestido de poder dos altos. Eu estou revestido de mentalidade do reino. Eu estou revestido de uma nova identidade. Não de uma identidade melhorada da antiga, mas uma nova identidade nele, vinda dele, enraizada nele, edificada nele. Ele nos chama a despir-nos, mas também a nos revestirmos daquilo que nos habilita e nos capacita. Nós precisamos nos renovar nele, precisamos abrir mão e permitir com que ele venha nos encher, com que ele venha nos cobrir, com que ele venha nos habilitar. Agora vai comigo para Filipenses 2, no versículo 5. Essa autonegação, esse negar-nos a nós mesmos, não significa se desvalorizar, até porque em Cristo nós temos um valor eterno. Também não significa nos diminuir, mas significa vivermos como Cristo, em duas específicas coisas que eu quero mencionar aqui de Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O próprio Cristo, que nos ensina todas as coisas, ele não considerou aquilo como algo que deveria se apegar, mas ele se esvaziou, ele abriu mão. Ele falou: eu tenho uma natureza divina, mas em terra eu vou viver e operar a partir dessa natureza humana, dependente do Espírito Santo. Ele se esvazia, vindo a ser servo e tornando-se semelhante a homens. Ele se humilha. Fala comigo: humildade. Negação é ser humildade. É ser humilde, passar por esse processo da humildade. Ele se humilhou.
Agora, além de se humilhar, ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Cristo, o Deus encarnado, obedeceu até morte e morte de cruz. Fala comigo, submissão. Essa negação, ela fala a respeito de uma humildade e de uma submissão. É isso que significa negar-se a si mesmo. Nós nos humilhamos debaixo da poderosa mão de Deus e nos submetemos ao seu senhorio. Nos submetemos à obediência à sua palavra, até morte e morte de cruz, caso seja necessário. Então, como discípulos radicais, nós abrimos mão, nós nos negamos, nós nos esvaziamos, mas também nós enchemos a nossa mão com outra coisa. Nós somos chamados a tomar a nossa cruz. Um discípulo radical deve tomar a sua cruz. De acordo com Mateus 16, 24, se alguém quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo em primeiro lugar e em segundo lugar, tome a sua cruz. Agora eu quero que a gente entenda uma coisa que cruz não é. A cruz não é uma dificuldade do dia a dia que nós suportamos. A cruz, ela também não é um incômodo da nossa vida cotidiana. A cruz não é o seu espinho na carne. A cruz não é aquele parente difícil de lidar. A cruz não é um chefe que pega no seu pé. Isso não é a sua cruz. Faz parte do processo que você está caminhando em terra? Sim. Mas a cruz é outra coisa. Os discípulos, na época de Cristo, sabiam muito bem o que a cruz significava. E é por isso que Cristo usa este exemplo, essa comparação. E eu quero que você ouça a explicação de um comentarista teólogo acerca da cruz naquela época. A cruz era uma realidade vívida e concreta. Era um instrumento de execução reservado aos piores inimigos de Roma. Era o símbolo da tortura e da morte que aguardava a todos que ousavam se levantar contra a autoridade romana. Poucos anos antes de Jesus e seus discípulos visitarem Cesareia de Filipe, 100 homens tinham sido crucificados naquele lugar. Um século antes, Alexandre Janeu havia crucificado 800 rebeldes judeus em Jerusalém. E após a revolta que ocorreu na morte de Herodes o Grande, 2.000 judeus foram crucificados pelo procônsul romano Varus. É estimado que 30.000 crucificações ocorreram durante a vida de Jesus debaixo da autoridade romana. Então os discípulos sabiam muito bem o que a cruz era. A cruz era e é um lugar de morte. Negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Para os discípulos, no momento que Jesus fala isso, eles entendem autonegação, humildade, submissão, mas além disso, eu vou tomar a minha cruz e eu vou viver como se eu já estivesse morto. Para os discípulos, o entendimento da cruz era muito real. E eles entendiam que tomar a minha cruz significa eu vou viver hoje como se eu já houvesse morrido. Abre comigo em Lucas 9, 23. A cruz, ela não é apenas uma tatuagem que o crente coloca na tua pele. A cruz, ela não é um pingente que nós carregamos. A cruz não é um quadro bonito que você coloca na sua sala. A cruz é um lugar de morte que o discípulo radical deve entrar.
Lucas 9, 23 fala: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Porque de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se a si mesmo? Quem estiver disposto a perder a sua vida por causa de Cristo, então a encontrará e terá a sua vida salva. Hoje nós vemos isso aqui muitas vezes como uma forma figurativa. Mas para os discípulos, naquela época, entendendo a realidade da cruz, eles estão sacando que se eu literalmente perder a minha vida crucificado por Ele, eu então encontrarei a minha vida. É um lugar um tanto quanto diferente do que nós estamos acostumados no nosso cristianismo ocidental, distante de crucificações. Dietrich Bonhoeffer, ele fala uma frase curta, mas tão poderosa. Ele fala o seguinte: quando Cristo chama um homem, o convida a vir e a morrer. Quando Cristo nos chama, Ele nos estende um convite a vir e a morrer, a negarmos a nós mesmos e a tomarmos nossa cruz e vivermos como se já estivéssemos mortos. Agora vai comigo para Gálatas 2:20. Paulo, com a mesma revelação dos discípulos, o mesmo entendimento, escreve isso aqui. Gálatas 2:20 fala: fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Paulo entende: eu fui crucificado com Cristo, eu já considerei tudo e estou vivendo como se estivesse naquela cruz, estou vivendo como se estivesse já morto, porque através da minha vida não mais eu vivo, mas Cristo vive através de mim. Cristo deve viver através do nosso ato de entendermos o que a crucificação significa. Agora eu fico me perguntando da nossa realidade nas igrejas hoje, globalmente falando. Eu acho que tem algumas perguntas que nós precisamos nos fazer e fazer para os que estão chegando para a fé cristã. Porque nós muitas vezes queremos deixar o cristianismo um pouco mais palatável, um pouco mais bonitinho, um pouco mais agradável e diluímos e não entendemos por que é que não estamos vivendo um discipulado radical que causa transformação. E algumas perguntas que eu quero que nós nos façamos nessa noite é a seguinte: você está disposto a seguir Jesus se isso demandar abrir mão dos seus amigos? Será que nós estamos dispostos a abrir mão desses relacionamentos para segui-lo? Você está disposto a seguir a Jesus se isso demandar separação da sua família? Será que nós estamos dispostos a dizer adeus para membros da nossa família, porque eles vão por todo mundo pregando o evangelho a toda criatura? Será que consideramos o evangelho superior à nossa família natural? Será que estamos dispostos a abrir mão da nossa família? Será que estamos dispostos a dizer tchau por um longo tempo nessa terra para alguns irmãos naturais, porque quem sabe eles foram ou serão executados como mártires por Cristo Jesus? Será que estamos dispostos? Se isso nos custar separar da nossa família? Você está disposto a seguir Jesus se isso demandar a perda da sua reputação? Será que seguir a Cristo e custar a minha reputação, eu continuo? Sim, Deus, estou disposta? Será? Será que nós estamos dispostos a seguir Jesus se isso demandar a perda do nosso trabalho? Sabe, não necessariamente essas coisas irão acontecer, mas a grande chave aqui é: você está disposto a seguir a Cristo se isso te custar tudo?
Literalmente tudo. Será que nós estamos dispostos a realmente seguir a Cristo? Porque ao refletirmos sobre isso e chegarmos a uma resposta sincera de sim, eu estou disposto, esse sim nos posiciona na cruz com Cristo. Esse sim me posiciona a viver como se eu já estivesse morta. Esse sim te posiciona na cruz com Cristo. Agora, o meu terceiro ponto é: um discípulo radical deve viver o chamado na prática. O discípulo radical, em primeiro lugar, ele deve abrir mão, ele deve negar-se a si mesmo, ele deve humilhar-se, submeter-se ao senhorio e às direções de Cristo. Ele deve também carregar a sua cruz, viver a partir de um lugar como se já estivesse morto, não contar mais com nada, simplesmente permitir com que Cristo viva por meio dele. Mas em terceiro lugar, este discípulo radical deve segui-lo, deve viver o chamado na prática. Não é seguir a Deus apenas no dia da nossa conversão. É largar as nossas redes e segui-lo todos os dias. Sabe, esse convite de Cristo a cada um de nós vai muitas vezes mudar a nossa localização e a nossa vocação. E eu quero dizer isso baseado nos discípulos. Ele vira para os discípulos, antes de se tornarem discípulos, ele fala: você quer ser meu discípulo? Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mude a sua localização, saia de onde você está e esteja em constante seguir da nuvem. Agora, em segundo lugar, não apenas siga-me, larga a tua rede, larga a tua realidade, larga a tua profissão. Aqui, você é pescador de peixes hoje, mas eu te convido a ser pescador de homens comigo. O discípulo radical, ele vive o chamado na prática e ele está disposto a mudar de localização e a mudar de vocação. Viver o chamado na prática requer estas mudanças. Requer uma mudança no nosso foco, porque antes o nosso foco era em nós mesmos, nos nossos umbigos. Agora o nosso foco é nele, é em Cristo. Antes o nosso foco era no que pensávamos e nas nossas vontades. Agora o nosso foco é em realizar a vontade do Pai. Antes também a nossa direção era para o inferno. Agora a nossa direção é para a vida eterna com Ele. O discípulo radical muda o seu foco e muda a sua direção. Direção de vida, direção 180 graus, mudando agora para onde vai. O discípulo radical também tem uma mudança nas suas prioridades. Antes era o meu pensamento, antes era a minha vontade, antes era a minha carnalidade, antes era a minha natureza antiga. Agora eu estou enraizada nele e não mais a minha vontade, mas a vontade do Pai. Não mais as minhas prioridades, mas a prioridade dele. Não mais uma justiça do mundo, mas uma justiça celestial. As prioridades são transformadas e a prioridade celestial se torna a prioridade do discípulo radical. Há uma mudança no nosso foco, na nossa direção, nas nossas prioridades. E há também uma resposta imediata, não quando eu me sinto pronto, mas é o sim agora. Sabe, eu ensino meus filhos diariamente acerca de obediência e desobediência. Toda obediência tem uma recompensa, mas toda desobediência tem uma consequência. E quando eu ensino a eles sobre obediência, eu falo o seguinte: a obediência tardia é desobediência. Deus nos chama a obedecermos a Ele agora, sim, já, imediatamente. E sim, Deus pode te estender uma segunda chance de obedecê-lo depois de haver desobedecido. Mas eu quero colocar uma crise na sua cabeça. E se Ele não precisar mais estender essa segunda chance na sua vida?
O que ele não poderia fazer através de você se fosse um sim, agora e imediatamente? O que ele não pode construir com um discípulo radical que fala sim já? Que não vive numa desobediência para depois obedecer, mas vive numa obediência radical. Agora vai comigo para João 8:31. Em João 8:31 está escrito: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Preste atenção o início desse versículo. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Eles eram salvos. Cremos no nosso coração. Nós cremos para a salvação. Podemos então viver uma vida de salvação e não uma vida de discipulado radical? Sim. Disse Jesus àqueles que já haviam sido salvos, aqueles que já haviam crido. Ele fala o seguinte: se vocês permanecerem firmes, enraizados na minha palavra, radicais na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Para sermos discípulos não basta apenas crermos. Para sermos discípulos precisamos crer e precisamos permanecer. O discipulado é crer e permanecer, viver a palavra de Deus. Se nós o amamos, certamente obedeceremos aos seus mandamentos. João 14:15 fala. Se o amamos, obedecemos. Para sermos discípulos, não basta crer. Para sermos discípulos, é necessário permanecer e obedecer. Discipulado requer um praticar. Não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não sejam apenas frequentadores de cultos semanais, mas discípulos que praticam a palavra de Deus. Um discípulo de verdade carrega em seu DNA o fazer discípulos. Quando nós nos despimos do velho homem, nós nos revestimos de uma nova identidade, não de uma melhoria na identidade anterior, de uma nova identidade. Esta nova identidade carrega um DNA do reino de Deus, e neste DNA de discípulos está o fazer discípulos. E eu me questiono como está a qualidade do nosso discipulado, porque se não estamos fazendo discípulos, que tipo de discípulos temos sido para Ele? Porque um discípulo radical carrega em seu DNA fazer discípulos. Existem duas dinâmicas do discipulado que eu quero apresentar para vocês. O fazer discípulos, ele envolve tanto a pregação para a conversão, quanto o cuidado para o crescimento. Abre comigo em Atos 14:21. A primeira dinâmica que eu quero abordar aqui está embasada em Atos 14:21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Pregação para a conversão. Essa é a primeira dinâmica que eu estou apresentando aqui de discipulado. Isto é válido. Agora, a segunda dinâmica que eu quero apresentar, você vai ler lá em Mateus 28:19. Abra comigo. Porque assim como nós pregamos para que haja discípulos, nós também cuidamos para o crescimento no discipulado, para a edificação em Cristo, para a qualidade do discípulo de Cristo. Mateus 28:19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando as nações a obedecer a tudo que lhes ordenei. Ensinamento e doutrinação. Façam discípulos, ensine-os.
naquilo que eu já os ordenei. Ensine-os a obedecer. Ensine-os não apenas a crer, mas a permanecer e a obedecer e a se tornar, então, discípulos radicais. Se você é um discípulo, o discipulado se torna o seu estilo de vida. Discipulado é um estilo de vida vivido em todos os lugares, a qualquer momento, e que envolve imitar a Cristo enquanto outros me imitam. Quando acontece o discipulado? Naquele café semanal que você tem com algum líder? Não. Quando acontece um discipulado? Numa reunião que você tem com a sua liderança? Não. Discipulado acontece em qualquer momento. É o seu estilo de vida. E onde acontece o discipulado? Será que é apenas no prédio da igreja? Não. É em todos os lugares, porque é o estilo de vida do cristão, do discípulo radical. Agora eu vou citar algumas passagens aqui, você vai só anotar, você não precisa abrir. Mas uns ensinamentos acerca do discipulado. Tito 2:4 fala o seguinte: assim, as mulheres mais velhas poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos. Isso é discipulado. Quando os mais velhos, os nossos diamantes aqui da Zion, ensinam o pessoal do Eclectus, do Vox, do Flow, do Rise, os diamantes passando a experiência. 2 Timóteo 2:2. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Paulo está falando a Timóteo, que está se referindo então aos homens fiéis a quem ele vai ensinar e aos outros que continuarão o ensino. 4 níveis. Isso é discipulado. Efésios 6:4. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pais, não transmitam para G52, por mais que seja uma bênção, a doutrinação e o discipular dos seus filhos. A incumbência e a responsabilidade do ensinamento da palavra é da família. Isso é discipulado em casa. Hebreus 3:13. Encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Quando nós olhamos para os links aqui da Zion, e existe um encorajamento contínuo de irmão com irmão, ferro afiando ferro. Isso é discipulado. 1 Pedro 4:10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, seja servindo nos ministérios ou nas áreas executivas. O serviço é um meio para exercermos os dons de Deus e fazermos discipulado. Agora eu vou finalizar com Atos 18:24. Quando Priscila e Áquila ouvem Apolo pregando e convidam-no então para ir à sua casa e lhe explicar com mais exatidão o caminho de Deus. É quando aos domingos você vem aqui e é doutrinado também na palavra. É quando você vai para o Instituto Bíblico Zal e você aprende mais acerca da palavra. Isso também é discipulado, e pensar biblicamente, com cosmovisão bíblica, é essencial para nós exercermos o nosso chamado aqui em terra. Então o discipulado, ele é a todo momento, em qualquer lugar, e é o seu estilo de vida. Ele é o abrir mão e negar-se a si mesmo, com humildade e submissão. Ele é tomar algo em nossas mãos, e esse algo é a cruz, e essa cruz é morte, e é vivermos como se já estivéssemos mortos, para que Ele possa viver através de nós. E em terceiro lugar, o discipulado é a prática, é o seguir, é mudar de localização, é mudar de vocação, é abraçar a encarnação do discípulo radical que tem no seu cerne, no seu DNA, um estilo de vida de fazer discípulos. E quando eu falo sobre isso, eu sou levada mais uma vez à vida de Dietrich Bonhoeffer. Este homem que foi um homem de Deus. E aqui na tela você vai ver
O tempo que ele viveu apenas 39 anos, mas ele deixou uma marca neste mundo, ele deixou uma marca em mim, ele vai deixar uma marca em você, ele deixou uma marca na igreja cristã. Porque este homem, nascido numa família cristã na Alemanha, com uma certa qualidade ali, uma capacidade de enviá-lo a outros lugares, ele se torna então um pastor. Ele pastoreia na Espanha, depois ele vai para os Estados Unidos para estudar. E enquanto ele está nos Estados Unidos, vivendo toda a realidade da dificuldade das raças, da segregação que acontecia, aquele homem, um discípulo radical, movido por justiça divina, um homem branco em meio a negros que eram separados da sociedade, ele se engaja com aquelas pessoas e ele exerce um discipulado radical com eles. Ele está vivendo ali a realidade do que é ser um discípulo radical. E esse coração para a justiça divina aqui na terra é muito aguçado. E em meio a isso, estoura a Segunda Guerra Mundial. E em sua nação de origem, ele vê o povo judeu sofrendo. Ele vê a realidade que está acontecendo. Além do povo de Deus sofrendo, ele vê muitos pastores que estão tendo uma distorção daquilo que é cristianismo. E ele se depara com a realidade de que ele deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo para onde Cristo estava enviando. O Espírito Santo compele Dietrich Bonhoeffer e o envia de volta à Alemanha. Mesmo ele estando tranquilamente em sua vida, ele é movido a ser um discípulo radical que segue a nuvem. Para onde o Senhor me envia, eu irei. Muitas vezes nós pensamos na nuvem como um simples mover de Deus, mas a nuvem é para onde ele está indo. E ele vai então para a Alemanha. E ele começa um trabalho para resistir à nazificação da igreja protestante na Alemanha. E ele começa a declarar que a nossa aliança primária, a aliança de um discípulo radical, não é com nenhuma autoridade humana, Hitler ou o nazismo, mas sim com os ensinamentos de Cristo, sim com a raiz na qual nós estamos. Essa é a autoridade a qual nós nos submetemos com responsabilidade para que possamos influenciar de modo divino e celestial. Ele é movido para esse lugar e ele começa um trabalho de ajudar judeus. Ele começa um trabalho de resgatar judeus. E ele fala uma outra frase muito importante. Ele fala: o silêncio diante do mal é o próprio mal. O silêncio do cristão diante do mal que está acontecendo no mundo, a omissão do discípulo de Cristo diante do mal que se passa aqui, é o próprio mal. Por isso ele se posiciona tomando a sua cruz, considerando sua vida como se já não houvesse apenas Cristo vivendo por meio dele. E ele começa então um plano para tentar acabar com a vida de Hitler, para acabar com o nazismo e acabar com a guerra. Só que nesse plano ele é descoberto e a tentativa falha e ele então é encarcerado. E Dietrich Bonhoeffer, para muitos, ele é olhado como uma pessoa que errou e perdeu. Porém, existe um relato lindo do seu parceiro de cela no dia em que ele foi executado. E o seu parceiro de cela disse que no momento que os soldados vieram, Dietrich Bonhoeffer se dá conta de que é chegada a hora de ele realmente tomar a sua cruz. E ele vira para esse parceiro, ele fala: para muitos, isso aqui é o fim. Para mim, isso é apenas o começo. E ele morre como um mártir, entregando sua vida para que muitos fossem salvos. E hoje, eu e você estamos sendo impactados por declarações deste homem, que em seus poucos anos de vida, viveu uma vida que valeu ser vivida, uma vida que valeu ser contada. E ele hoje
com essa história, nos apresenta um tipo de discipulado radical. E eu quero saber se existe alguém aqui nessa noite que quer viver uma vida que vale a pena ser contada. Se essa pessoa é você, se põe de pé comigo. Nós vamos agora entrar num lugar em Deus, declarando não por uma motivação humana, não por uma empolgação, mas por uma revelação de que necessitamos nos negarmos a nós mesmos, de que necessitamos tomar a nossa cruz e de que necessitamos segui-lo até o fim, para que Ele possa ser exaltado, para que muitos sejam alcançados e para que o discipulado radical seja pregado e ensinado e almas venham ser encontradas por Cristo, para que a tua vida hoje, do jeito que ela está sendo vivida, ela seja contada após a sua morte como aquele que se entregou por um propósito maior. E talvez você pense, não estamos numa Segunda Guerra Mundial, mas eu te digo que o discípulo radical não tem a ver com a circunstância momentânea, tem a ver com a sua obediência radical na sua realidade de hoje, na sua esfera de influência hoje. E Deus te chama a esse radicalismo hoje, um discipulado radical que entrega tudo. E se você puder levantar as suas mãos, você que está disposto a isso, nós vamos orar juntos. Repita comigo: Senhor Deus, Pai amado, nessa noite eu me comprometo a um discipulado radical. Eu irei negar-me a mim mesmo. Eu irei tomar a minha cruz, viver como se estivesse morto e permitir com que Cristo viva através de mim. Continue declarando com fé. E eu irei, em nome de Jesus, viver um discipulado na prática, viver um discipulado poderoso que te segue, Senhor, para onde quer que o Senhor me envie. Em nome de Jesus, nessa noite eu